Você já imaginou um golpe tão grandioso que ele não só esvaziaria os bolsos de milhares de brasileiros, mas também ameaçaria a estabilidade de Brasília, a capital do nosso país? Parece coisa de filme, não é? Mas a verdade é que o sistema financeiro, mesmo com toda a sua vigilância, já viu fraudes com esse potencial destrutivo. E hoje, no Alerta Financeiro Brasil, vamos desvendar uma dessas histórias que, embora fictícia, serve como um alerta real e urgente: a fraude do Banco Master. Prepare-se para entender como um esquema aparentemente perfeito pode implodir de dentro para fora, arrastando consigo muito mais do que apenas dinheiro. Antes de começarmos, se você se preocupa em proteger o seu suado dinheiro e quer ficar sempre um passo à frente dos golpistas, já deixa o seu like neste vídeo e se inscreve no canal. Sua segurança financeira começa aqui. Para entender a complexidade por trás de uma fraude como a do Banco Master, precisamos primeiro desmistificar o que um banco, especialmente um banco de investimento como o Master seria, representa no cenário financeiro. Imagine um banco não como aquele lugar onde você saca dinheiro no caixa eletrônico, mas como um grande maestro de uma orquestra. Essa orquestra é o mercado financeiro e o maestro, o banco, tem a função de fazer com que diferentes instrumentos, dinheiro de investidores, empréstimos para empresas, aplicações em títulos, toquem em harmonia para gerar lucro para todos. Um banco de investimento como o Banco Master seria, não lida tanto com a poupança do dia a dia da Dona Maria, mas sim com grandes volumes de dinheiro, movimentando bilhões para empresas, governos e investidores muito ricos. Ele capta dinheiro de um lado, prometendo bons retornos, e empresta para outro, cobrando juros. A diferença entre o que ele paga e o que ele recebe é o seu lucro. Parece simples, certo? Mas é justamente nessa complexidade de movimentações gigantescas que as grandes fraudes podem se esconder, como um parasita invisível que, aos poucos, suga a vida do organismo hospedeiro. A história do Banco Master, que vamos construir aqui para fins didáticos, começa com uma promessa sedutora. No início dos anos 2000, um grupo de executivos com um currículo impecável e uma lábia afiada fundou o Banco Master. Eles prometiam retornos acima da média do mercado, utilizando uma estratégia de investimento exclusiva e inovadora. Pensando em nosso público, que inclui muitos aposentados e pequenos empreendedores, é crucial entender que no mundo real, propostas de lucros muito acima do normal são o primeiro e maior sinal de alerta para um golpe. No caso do Banco Master, a fachada era perfeita. Escritórios luxuosos em São Paulo, campanhas publicitárias sofisticadas e a promessa de um futuro financeiro tranquilo para seus clientes. O Banco Master não mirava o pequeno poupador diretamente, mas sim fundos de pensão, grandes empresas e até mesmo alguns municípios que, buscando maximizar seus rendimentos, acabavam aplicando seu dinheiro, ou seja, o dinheiro de aposentados e o dinheiro público, na instituição. A estratégia inicial do Banco Master era relativamente simples e, a princípio, legal. Eles captavam recursos através da emissão de títulos de dívida, como certificados de depósito bancário, CDBs e letras de crédito imobiliário, LCIs, oferecendo taxas de juros competitivas. Esse dinheiro, em tese, seria investido em projetos de infraestrutura, agronegócio e outras áreas de alto potencial. No entanto, o que começou como uma operação legítima, aos poucos, foi desviando para um caminho obscuro. Os executivos do Banco Master, seduzidos pela ganância, começaram a criar empresas de fachada, controladas por eles mesmos ou por laranjas. Essas empresas recebiam empréstimos vultosos do próprio Banco Master, mas os projetos que elas deveriam tocar eram inexistentes ou artificialmente inflados. Imagine que o banco pegava o dinheiro dos investidores, digamos 100 milhões de reais, e emprestava 80 milhões para uma empresa que, na verdade, pertencia aos próprios golpistas.
Esse dinheiro, então, era desviado para contas pessoais, investimentos de luxo e uma vida de ostentação. Para que a fraude continuasse crescendo sem ser detectada, o Banco Master precisava manter a aparência de solidez. E como se faz isso? Criando uma pirâmide financeira disfarçada. Os primeiros investidores recebiam seus retornos prometidos, pagos com o dinheiro dos novos investidores. Essa é a essência de qualquer esquema Ponzi: usar o dinheiro de quem entra para pagar quem já está dentro. A cada novo cliente, a base da pirâmide se alargava e o castelo de cartas crescia. Os balanços do Banco Master eram maquiados, auditores eram comprados ou ludibriados e relatórios financeiros eram forjados para mostrar que tudo estava em ordem. As autoridades reguladoras, como o Banco Central, se baseiam muito na documentação apresentada pelos bancos. Se essa documentação é fraudada de forma sofisticada, a detecção se torna um desafio imenso. É como tentar identificar um ladrão que veste o uniforme de policial e anda com a carteira funcional falsificada. A fraude do Banco Master não era um golpe de Pix, nem um golpe de aposentadoria direto, mas seus efeitos eram muito mais amplos e devastadores. Pense nos fundos de pensão. Eles administram o dinheiro da aposentadoria de milhares de trabalhadores. Se um fundo de pensão aplica uma parte significativa de seus recursos no Banco Master e o banco quebra, o futuro de aposentados que dedicaram uma vida inteira ao trabalho é colocado em risco. O mesmo vale para os municípios. Se uma prefeitura aplica o dinheiro dos impostos no Banco Master e esse dinheiro desaparece, obras essenciais, como hospitais e escolas, podem ser paralisadas. O dinheiro público, que deveria servir à população, se torna combustível para o luxo dos golpistas. Essa é a ligação direta com Brasília. A fraude não só atingia pessoas, mas também a capacidade do Estado de funcionar, gerando um efeito cascata que poderia desestabilizar a economia e a política do país. Um dos pontos cruciais para a expansão da fraude do Banco Master era a rede de agentes e consultores financeiros que o banco utilizava. Essas pessoas muitas vezes eram bem intencionadas, mas ludibriadas pela promessa de altas comissões e pelo prestígio de trabalhar com um banco inovador. Eles atuavam como intermediários, convencendo seus clientes, pessoas físicas de alto poder aquisitivo, pequenos empresários bem-sucedidos e até mesmo outros gestores de fundos, a investir no Banco Master. Imagine um autônomo que com muito esforço construiu sua pequena fortuna, sendo abordado por um consultor que ele confia, oferecendo um investimento que promete multiplicar seu capital. Sem saber, esse autônomo estaria alimentando a máquina da fraude. A confiança é um ativo valiosíssimo no mundo financeiro e os golpistas do Banco Master sabiam disso. Eles a exploravam de forma implacável, transformando a boa-fé em ferramenta para suas falcatruas. O ponto de virada para o Banco Master, em nossa história, veio com uma crise econômica global, que expôs fragilidades em todo o sistema financeiro. Quando a economia desacelerou e os juros começaram a subir, os investidores passaram a buscar mais liquidez e segurança. Muitos começaram a querer sacar seus investimentos do Banco Master. Foi nesse momento que o castelo de cartas começou a ruir. O banco, que na verdade não tinha os recursos que dizia ter, pois a maior parte havia sido desviada para as empresas de fachada, não conseguiu honrar os saques. A falta de dinheiro para pagar os investidores antigos com o dinheiro dos novos se tornou insustentável. Os boatos começaram a circular, a imprensa começou a investigar e, finalmente, as portas do Banco Master se fecharam, deixando um rastro de bilhões em prejuízos. A implosão do Banco Master gerou um terremoto em Brasília. Fundos de pensão de estatais, que haviam investido pesado, viram seus balanços desmoronar
colocando em risco a aposentadoria de milhares de servidores públicos. Prefeituras que haviam aplicado recursos de obras e serviços essenciais se viram sem dinheiro. A pressão sobre o governo federal se tornou imensa, com pedidos de intervenção, indenizações e a responsabilização dos culpados. Políticos foram acusados de omissão, de terem ligações com os executivos do banco ou de terem sido negligentes na fiscalização. A crise financeira se transformou rapidamente em uma crise política, mostrando como uma fraude bancária pode ter ramificações muito além do dinheiro, afetando a confiança nas instituições e a estabilidade democrática. O papel do Banco Central, nesse cenário, é crucial. Em casos de fraudes complexas, como a do Banco Master, a atuação do regulador é constantemente questionada. Como um esquema desse porte pôde passar despercebido por tanto tempo? A resposta está na sofisticação da fraude e, por vezes, na falha humana ou na limitação dos recursos de fiscalização. O Banco Central, no mundo real, tem a responsabilidade de supervisionar o sistema financeiro para garantir sua solidez e proteger os investidores. Ele estabelece regras, monitora operações e pode intervir em instituições problemáticas. No entanto, golpistas experientes são mestres em dissimulação, criando camadas e mais camadas de empresas, documentos e transações para esconder a verdade. A descoberta de uma fraude, como a do Banco Master, geralmente envolve uma combinação de denúncias internas, investigações de jornalistas e, finalmente, a ação incisiva das autoridades. Para quem se pergunta, como eu, um pequeno lojista ou um aposentado, posso me proteger de algo tão grande? A resposta é educação e desconfiança saudável. Embora o Banco Master não mirasse diretamente o Pix da Dona Maria, a lógica de desconfiar de promessas de lucro fácil e garantido é a mesma. Se um investimento parece bom demais para ser verdade, provavelmente não é verdade. Sempre verifique a credibilidade da instituição, pesquise sobre os executivos, procure por reclamações e, o mais importante, entenda onde seu dinheiro está sendo aplicado. Se a explicação for muito complicada ou evasiva, fuja. No caso de bancos, verifique se são regulados pelo Banco Central e se os produtos oferecem a proteção do Fundo Garantidor de Créditos, FGC, que cobre até um certo limite em caso de falência. O Banco Master, como um banco de investimento, poderia ter produtos que não eram cobertos pelo FGC, aumentando ainda mais o risco para os investidores. A queda do Banco Master, em nossa narrativa, serviu como um catalisador para uma série de reformas no sistema financeiro. A legislação foi endurecida, os mecanismos de fiscalização foram aprimorados e a cooperação entre diferentes órgãos de controle se intensificou. A lição era clara. A ganância de poucos pode derrubar a confiança de muitos e abalar as estruturas do Estado. A história do Banco Master, mesmo sendo uma ficção criada para este vídeo, nos mostra que a vigilância constante é a melhor ferramenta contra a fraude. Ela nos lembra que, por trás dos números, existem pessoas reais, famílias e um país inteiro que podem ser afetados. Em resumo, a fraude do Banco Master em nossa história foi um esquema sofisticado que usou a fachada de um banco de investimento respeitável para desviar bilhões de reais. Começou com a captação de recursos de grandes investidores, como fundos de pensão e prefeituras, e evoluiu para uma pirâmide financeira disfarçada, onde o dinheiro dos novos investidores pagava os antigos, enquanto os executivos desviavam a maior parte para si. A complexidade da operação e a manipulação de documentos dificultaram a detecção inicial, mas a crise de liquidez expôs o esquema. As consequências foram devastadoras, afetando a aposentadoria de milhares de brasileiros, paralisando serviços públicos e gerando uma crise política em Brasília. O caso do Banco Master
é um poderoso lembrete de que a segurança financeira é uma responsabilidade compartilhada. As instituições precisam ser transparentes e os reguladores vigilantes. Mas nós, como cidadãos e investidores, também temos um papel fundamental, o de nos informar, questionar e proteger nosso patrimônio. Não caia em promessas mirabolantes. Não entregue seu dinheiro a quem você não conhece ou não entende o que faz. E lembre-se, informação é a sua maior arma contra os golpistas. Se este vídeo te ajudou a entender a dimensão de fraudes como essa e a importância da sua vigilância, não se esqueça de compartilhar com seus amigos e familiares. E se você ainda não se inscreveu no Alerta Financeiro Brasil, clique agora no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos alertas e dicas de proteção. Juntos, somos mais fortes contra qualquer fraude. Narrador VO. A história do Banco Master, por mais fictícia que seja, ressoa com ecos de casos reais que assombraram o Brasil e o mundo. Pensemos, por exemplo, na Madoff Investment Securities, nos Estados Unidos. Um esquema Ponzi que operou por décadas, enganando investidores e instituições com promessas de retornos consistentemente altos e exclusivos. Bernard Madoff, o cérebro por trás da fraude, era um figurão de Wall Street, um ex-presidente da Nasdaq, o que lhe conferia uma aura de credibilidade inquestionável. Assim como no nosso Banco Master, a reputação foi a principal ferramenta para atrair as vítimas. A diferença crucial, talvez, seja a escala e a sofisticação da operação, que conseguiu ludibriar até mesmo reguladores experientes por tanto tempo. No Brasil, tivemos a famigerada Avestruz Master, um caso que, apesar do nome sugestivo, não tinha nada de engraçado. Era uma pirâmide financeira que prometia lucros exorbitantes com a criação e comercialização de avestruzes. A ingenuidade de muitos investidores, aliada à promessa de riqueza fácil, criou um terreno fértil para a fraude. Embora o modus operandi fosse diferente, a Avestruz Master não usava a fachada de um banco de investimento. A essência era a mesma: captar dinheiro de novos investidores para pagar os antigos, enquanto o topo da pirâmide enriquecia. A explosão da bolha de avestruzes, a falta de lastro real e a impossibilidade de manter os pagamentos levaram ao colapso, arrastando consigo o patrimônio de milhares de pessoas. Esses exemplos, e muitos outros, reforçam a tese de que a vigilância e a informação são escudos indispensáveis. A fraude não se limita a um setor específico ou a um tipo de golpista. Ela se adapta, se reinventa e busca sempre novas formas de explorar a confiança e a desinformação. A ascensão da tecnologia, por exemplo, trouxe consigo novas modalidades de golpes, como as pirâmides financeiras disfarçadas de investimentos em criptomoedas ou plataformas de arbitragem de alta frequência. A promessa de retornos rápidos e garantidos em um mercado volátil e pouco regulamentado deveria por si só acender um sinal de alerta em qualquer investidor minimamente informado. O Banco Master, em nossa narrativa, também nos convida a refletir sobre o papel dos reguladores. O Banco Central do Brasil tem a responsabilidade de fiscalizar e garantir a integridade do sistema financeiro. Mas o que acontece quando a fraude é tão sofisticada que consegue subverter os mecanismos de controle? Ou pior ainda, quando há conivência interna ou falhas sistêmicas na detecção? A história nos mostra que, por mais robustos que sejam os sistemas de fiscalização, eles não são infalíveis. A expertise dos fraudadores, a manipulação de dados e a criação de redes complexas de empresas de fachada podem, por um tempo, enganar até mesmo os mais experientes auditores e inspetores. Por isso, a educação financeira emerge como um pilar fundamental na prevenção de fraudes. Não basta apenas ter reguladores atuantes. É preciso que o cidadão comum, o pequeno e médio investidor,
Tenha as ferramentas para discernir o que é um investimento legítimo do que é uma fraude. Isso implica entender conceitos básicos de finanças, como risco e retorno, diversificação, liquidez e a importância de sempre buscar informações sobre a instituição e os produtos nos quais se pretende investir. Perguntas simples como: quem está oferecendo este investimento? Qual o histórico dessa empresa? Como exatamente esse lucro é gerado? E quais os riscos envolvidos? Podem ser o primeiro passo para evitar uma cilada. No caso do Banco Master, a confiança excessiva dos grandes investidores, como fundos de pensão e prefeituras, foi um fator crucial para o sucesso da fraude. Essas instituições, que gerenciam o dinheiro de milhares de pessoas, deveriam ter equipes de due diligence altamente qualificadas. A falha em identificar as inconsistências nos balanços e nas operações do Banco Master aponta para a necessidade de uma revisão rigorosa dos processos de análise de risco e governança corporativa. A pressão por retornos elevados muitas vezes leva a decisões arriscadas e à negligência de sinais de alerta. A crise de liquidez, que foi o estopim para a queda do Banco Master, é um lembrete vívido de que a sustentabilidade de qualquer negócio depende de um fluxo de caixa saudável. Quando uma instituição não consegue honrar seus compromissos, seja por má gestão, por investimentos arriscados ou, no nosso caso, por desvio sistemático de recursos, o colapso é iminente. A corrida dos investidores para sacar seus recursos, uma vez que a desconfiança se instala, é um efeito dominó que nenhuma estrutura, por mais sólida que pareça, consegue suportar. As consequências sociais e políticas da fraude do Banco Master também merecem um olhar mais aprofundado. Milhares de aposentados viram suas economias de uma vida inteira desaparecerem, o que não é apenas uma perda financeira, mas um golpe na dignidade e na perspectiva de futuro. Famílias foram desestruturadas, sonhos foram adiados e a fé no sistema financeiro foi abalada. No âmbito político, a paralisação de serviços públicos devido à perda de recursos das prefeituras gerou caos e revolta popular, forçando o governo a intervir com pacotes de socorro e investigações aprofundadas. A crise política em Brasília, com ministros e parlamentares envolvidos em escândalos de corrupção e negligência, expôs a fragilidade das instituições e a necessidade urgente de reformas. Diante de tudo isso, a mensagem final se torna ainda mais relevante. A luta contra a fraude é uma batalha contínua e multifacetada. Não há uma solução única ou mágica. Ela exige um esforço conjunto de reguladores, instituições financeiras, empresas de auditoria e, principalmente, de cada um de nós, como cidadãos. Precisamos ser mais céticos, mais questionadores e mais proativos na proteção do nosso patrimônio. Não se deixe levar por discursos persuasivos que prometem o impossível. Desconfie de qualquer investimento que garanta retornos muito acima do mercado ou que seja bom demais para ser verdade. Busque sempre a opinião de profissionais de confiança e verifique a reputação da instituição e dos indivíduos com quem você está lidando. A internet é uma ferramenta poderosa para pesquisa, mas também um terreno fértil para desinformação. Por isso, utilize fontes confiáveis e oficiais. Lembre-se, o seu dinheiro é o fruto do seu trabalho e do seu esforço. Protegê-lo é uma responsabilidade sua, e o Alerta Financeiro Brasil está aqui para te ajudar nessa missão. Continuaremos a trazer informações, análises e dicas para que você esteja sempre um passo à frente dos golpistas. A sua participação é fundamental. Ao compartilhar este conteúdo, você não apenas nos ajuda a crescer, mas também contribui para a construção de uma sociedade mais informada e protegida contra as armadilhas da fraude.